Fala, empreendedores, seja bem-vindo a mais um episódio de Os Donos das Vendas. Eu sou Gustavo Mota, sou CEO aqui do Sales Club e eu estou ao lado do meu sócio parceiro aqui, Leonardo Castelo. Tamo junto, mais um. E dessa vez um convidado super especial. Não veio aqui pela janela, não. Veio aqui porque tem repertório. Rapaz, esse Seu sócio. Esse é pesado. Esse cara é um dos maiores especialistas do Brasil. Thales, seja super bem-vindo. Obrigado, cara. Meu Obrigado, sócio, obrigado. meu amigo. Obrigado aí, gente. Você fala da história de 10 anos de idade? Como Cara, eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro que eu ficava lá em casa e eu olhava pro Thales. Ele já fazia expansão de negócio pelo Brasil. É isso, Thales? Pô, então as barba já tá branca, né, cara? Não, eu falava, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E aí, cara, olha só o currículo do Thales. O Thales hoje é CEO, né, da EB Burgers, um dos maiores fenômenos do mercado de hambúrguer do Brasil. É CEO também da Howard Expand. Exatamente, da Howard Expand. Grande especialista em expansão, né, Thales? A gente fala às vezes brincando assim, mas você é um dos propulsores de expansão no Brasil. Também é o CEO da Mr. Cabana, lojas de óculos. E, cara, o currículo é muito pesado, partner sócio, investidor aí dessa parte de capital no mercado de franquias, grande especialista em planejamento de negócios, um grande CEO. E é um tema que a gente gosta muito, né, Motinha? A gente adora. Falar de negócio de planejamento, Thales, é o que Gestão, estratégia. É o que a gente gosta. E a gente queria começar com uma pergunta aqui, cara, que, de novo, né, eu acho que você vivenciou aí uma das maiores expansões no mercado de franquias do Brasil, vivenciou na prática, né? E a gente queria entender um pouquinho sobre a máquina Carlinhos Maia junto com a EB Burgers Brasil. Cara, fenomenal, né, Léo? Você fez parte disso daí também, né, Léo? Estamos fazendo, né? A 300 fez um papel fundamental aí para escalar essa marca através do Carlinhos, né, cara? Que hoje é nosso sócio, né, cara? É um cara, um tracionador. Eu costumo mudar um pouco, né? O pessoal, influência. Não, pra gente ele veio como tracionador de negócio, né? Ele deu uma tracionada junto com a equipe do time do Léo aí. Cara, fizemos história, estamos fazendo história. Temos aí muito ainda a aprender com isso daí. Estamos estabilizando nossa rede, fazendo um trabalho aí excepcional. Mas é isso, Léo. Carlinho, cara, veio para agregar. São quantas unidades hoje? Cara, de vendas, mais de 400 unidades. Nossa. Hoje implantada, a gente está com 240 unidades implantadas. Legal. E é um negócio impressionante para quem está assistindo isso aqui, né? Porque eu acho que um tema que a gente podia trazer um pouquinho para a mesa aqui no início é o quanto a gente pode utilizar dessa força dos influenciadores digitais nos negócios hoje, né? Como fazer, né? Porque eu acho que muita gente fala, aquela Exato. marca usa, mas como que ela fez isso? Como é que vocês construíram essa estratégia? Como é que vocês definiram que essa seria a principal estratégia de expansão, uma das... Legal porque esse ponto é um ponto que ele uniu muitas forças, né? Então ele uniu um braço de operação de negócios, uniu um tracionador e uniu por trás a 300 Franchising, que é um braço de, digamos assim, complemento da atração. Ele pega a atração e utiliza uma metodologia para conseguir concretizar isso tudo em novos franqueados. E eu me recordo, Mota e Thales, que para mim assim, foi assustador. A palavra é assustador mesmo, que quando nós fizemos lá o link para os interessados em franquia, eu me lembro que o Carlinhos falou assim, olha, vocês estão com servidores aí preparados, porque eu vou derrubar. E eu falei, cara, como assim? Ele tá acostumado a vender online, curso. Eu falei, não, aqui é franquia. Cara, não acreditou muito, né? Não acreditou muito, né? Na hora que ele colocou o link, foi um negócio assustador, porque o time acompanhava via CRM e entrando ao mesmo tempo no WhatsApp, pra gente ser rápido com o contato. Eu lembro que quando eu olhei pro WhatsApp, cara, era mensagem. Nas primeiras 24 horas, 18 mil interessados em comprar franquia. Então, quando a gente olha hoje para os 400 contratos fechados em um ano, né, Thales? Exatamente. Teve um filtro para avaliar quem eram as melhores personas, porque a grande realidade é que em 24 horas apareceram 18 mil, né? 18 mil. Leads, né? Investidores interessados no nosso negócio. E aí um dos pontos que eu queria trazer, e depois até a gente passar a bola para o Mota também, é um pouquinho sobre o perfil desse franqueado, né, Thales? Porque a gente sabe que no final das contas existe uma divisão de responsabilidade muito grande, né? Tem um termo que eu gosto bastante de utilizar no franchising, Mota,
que é tratar adulto como adulto. Do outro lado tem uma pessoa que está investindo em um negócio, que está formatado, que está validado, mas que tem divisões de responsabilidades, né, Thales? Exatamente, Léo. A gente costuma falar, né, cara, que tem um papel do franqueador e o papel do franqueado, né, cara? E o franqueado, ele que faz o negócio acontecer lá na ponta, ele que faz a venda, apesar de toda a estrutura que a gente vem dando, obviamente, com esse crescimento que a gente teve exponencial, teve algumas dores nesse meio do caminho, Claro, né? crescer dói. Crescer dói, né? Dói. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de muitos Brasis, né? A gente fala, pô, quantos Brasis tem dentro de um Brasil? Sim. Então, o desafio da parte de logística, desafio de fornecedores que a gente tem que ficar muito mais próximo. Então, quando a gente trouxe, né? Quando ingressou esses 400 unidades aí, rapidamente a gente conseguiu implantar aí em menos de um ano, né, Léo? Acho que a gente conseguiu mais de 220 operações implantadas em menos de um ano. Isso aí dá uma média de quase 20 por mês. Em dia útil dá quase uma por dia, né? Cara, teve um dia que foram em 5 regiões, não, 5 cidades, 5 a 7 cidades a gente implantando. Em um dia? Em um dia. Nossa. Então formamos, né, na hora que Imagina a rede de fornecedores para conseguir atender uma demanda. Como esse movimento foi extraordinário e também pegou a gente um pouco de surpresa, a sorte que a gente já tinha um time muito carimbado nessa parte de franchise, né? Então contratamos aí pessoas para dar suporte nessa área de implantação, viemos com a parte de logística, contratação de uma parte de logística, absorver toda aí que a gente abriu em várias regiões do país. Então, em menos de um ano, a gente conseguiu colocar essas 250 operações em pé. Isso daí é um êxito, cara, extraordinário dentro de um negócio da área do franchise, né, Léo? De alimentação que é complexo pra caramba, né? Cozinha. Na verdade, assim, a gente sempre toca no assunto da escala, da expansão, né, Mota? É um movimento, na verdade, absurdo, né? Você conseguir implantar 250 franquias, quando um mercado tradicional, né, Thales, é aquele mercado que continua acreditando, Mota, em implantar uma franquia por mês, 2. E eu queria entender o seguinte, a conta fecha? Cara, fecha. Não, a conta fecha para implantar uma por mês? Não, com Fecha. certeza que não. Com certeza que não, Léo. Com certeza que não, cara. Então, é um trabalho aí, foi um trabalho, né? O Léo presenciou isso daí, o time dele, a gente vem acompanhando junto com o time dele. Então, você implantar 250 operações em menos de um ano, cara. Aí eu queria ouvir agora do Mota aqui, né? Que é um baita de um CEO e é acostumado a escalar negócio. O cara já abriu o negócio pelo mundo inteiro, tá, Thales? Motinha, como que uma pessoa consegue, digamos assim, não é ser pego de surpresa, né? Mas ninguém imagina que você vai fazer um link que aparece 18 mil interessados e aí, de repente, em um ano, você fecha 400 contratos. Processo de implantação. Como que um empresário, de repente, que não é do franchising e está nos assistindo aqui do mercado tradicional, consegue, no planejamento estratégico dele, quando começa a fugir muito do que ele planejou, o que ele tem que fazer? O difícil é absorver o que vai acontecer. Não tem como a gente planejar tudo isso. Eu passei por isso na Wido Lobos, quando a gente saiu no Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Aí tô lá assistindo TV, né? Todo mundo querendo ver a reportagem, né? E foi uma puta propaganda gratuita. Cara, quando eu fui entrar no site para ver os pedidos, eu tinha vendido centenas de milhares de reais que a gente nunca tinha vendido na vida, né? Então foi um boom tão grande que o site não aguentou, caiu, tive que dormir no escritório rebutando servidor, xingando servidor de hospedagem. O caos, contrata um monte de gente. Quando a demanda é tão grande que você não consegue nem colocar no planejamento, o que você primeiro tem que saber é olhar a situação, tenta sair, olhar a situação e ver o que eu posso fazer para corrigir. Porque cresce muito rápido, você não tem estrutura para atender. Então a primeira coisa que a gente fez foi o que você falou, linha de suporte. Eu não posso deixar ninguém desabastecido, ninguém sem resposta. Então você cria, na verdade, uma gestão de crise. Por mais que seja uma crise positiva, você tem que criar uma gestão de crise para você conseguir absorver e não deixar ninguém na mão. Foi o que eu fiz lá, né? Mas é difícil você projetar, não, meu projeto é igual ao nosso aqui, é crescer 3 vezes, mas ele cresce 50 vezes. A empresa pode quebrar, e as empresas quebram por crescimento. Quebram por crescimento. E você trouxe um termo aqui bem bacana, né? Gestão de crise, mesmo que positiva. As empresas têm crise vendendo mais. Que aconteceu com a gente, né, Léo? Aconteceu com a gente. E o detalhe que eu percebo assim, Thales, teve uma vez que
teve uma das nossas unidades, que não era especificamente da B-Burger, que a franqueada no primeiro dia ela vendeu tanto que ela teve uma crise. Ela pegou e falou, caramba, eu não imaginei que era isso tudo. E aí, de repente, deu até ali um burnout, né? Ela falou, meu Deus, eu não vou aguentar isso, cara. E tudo que um negócio precisa é vender muito, né? Exatamente, Léo. E a gente fazer a correção de imediato, né? O que aconteceu, que ele falou, a gestão da crise, né? E isso aconteceu com várias unidades nossas, né? A gente tinha uma unidade em Barra dos Bugres que num dia só vendeu mais de 20 mil reais. A gente não estava preparado para isso. A gente tinha um lead time de entrega um pouco mais alto, que a gente está falando do interior de um estado, né? Então, e a gente teve que resolver essa situação de uma maneira muito rápida. Então, quando você fala aí gestão de crise no crescimento, é exatamente isso que a gente está vivendo hoje, cara. É interessante, né? Porque normalmente as pessoas não crescem, é igual o ser humano, ele tem medo de falar em público, né? O principal medo do ser humano é de falar em público, depois de morrer. E um dos principais medos, eu não sei qual na sequência, é o medo do sucesso. Porque ela não sabe se vai conseguir aguentar a consequência do sucesso. Olha que coisa louca, né? E para ter sucesso, eu tava ontem lá no Wagner, né? Nosso elite aqui do 10X. E eu tava falando para ele justamente isso, sabe? Que eu não gosto muito, Mota, da palavra sucesso. Eu prefiro a palavra resultado. Sabe por quê? Porque o sucesso ele é meio intangível. Porque o que é sucesso para um, de repente não é para o outro. O resultado você consegue tangibilizar. Agora olha o quanto é interessante, né? Essa questão da constância no resultado. Você construiu uma trajetória vitoriosa, a gente estava falando um pouquinho sobre isso hoje, eu construí uma trajetória vitoriosa. Só que se a gente não se manter constante em resultado, toda essa trajetória ela vai por água abaixo. Então o ato de empreender, mesmo no segmento de franquia, você precisa de ter constância em resultado, senão o chamado sucesso vai embora. É sucesso momentâneo. É no inglês, ele é momentâneo. Você está nesse momento tendo sucesso, não quer dizer que você... Caraca. Que isso é perpétuo, né? Exatamente. Isso não é um estado que você atinge e fica. Meu sócio manja tudo em português e inglês também. Os caras bons, já morou em Boston. Qual é aquela universidade lá que você fez? Que você Babson, fiz Babson. Legal, fiz Babson. Legal, humilha. Não, eu vou contar um segredo aqui, ele não sabe agora, a gente tava... Cara, eu fiz uma logo de uma das minhas empresas lá na sua empresa, cara. Na época chamava Aerobag. Eu tinha uma operação, né? Fui franqueado de uma franqueadora, fui multifranqueado, né? Tive mais de 6 unidades. E de repente falei, cara, eu vou montar um negócio para mim, quero montar também um negócio. Aquela veia empreendedorismo que a gente aprende lá em Babson, né? Quando a gente sai de Babson, volta pro Brasil, fala, cara, tem que empreender. E essa palavra empreendedorismo, nem na época eu estudei lá, nem existia no nosso dicionário. Agora que começou, né? Desde 2012, 2013, que começou essa palavra empreendedorismo. Então, quando você vem, cara, você fala, vou empreender, eu tenho que empreender. E a primeira coisa que eu fiz, cara, tava estudando no IBMEC, eu entrei no seu site e fiz uma logo da minha empresa, cara. A família agradece. Tava devia estar naquele meio pequeno assim. Saiu em tudo na época. Mas, cara, foi uma loucura, foi igual a de vocês. Foi uma loucura que não aguenta, né? Então tem que, cara, gestão de crise. Eu lembro da assessoria de imprensa me ligando, desesperado, o que eu faço? Aí eu tava entrando, eu fiz IBMEC também, tava entrando no IBMEC, eu falei, eu tenho aula agora, cara, pensa você aí, tô fazendo aqui. Massa. Thales, e tem uma pergunta aqui, né, que o nosso time, que tá ali atrás, acaba preparando, né, com outros especialistas também, que fala o seguinte... Cara, todo negócio é franqueável, Thales, porque você é um cara que, além de expansão, além de CEO da parte operacional, já implantou inúmeras franquias que vocês olham ele pela rua, foi implantada por esse cara aqui e pelo time dele, mas todo negócio é franqueável? Não, Léo. Não, nem tudo, né, Léo? Acho que tem que sobrar, você já sabe, né? Tem que sobrar dinheiro na mesa pros dois, né? Pro franqueador e pro franqueado, né? Então, logo, negócios de pequena margem não dão para entrar em franquia. Exatamente, Léo. Tem que ser a gente chama, até ele falando, tem uma palavra, né? Eu escutei isso na NRF, né?
do varejo americano, né, com muito volume, né, níquel golden, né, que a margem é muito estrangulada, por isso que eles têm lá um volume imenso. Você pega unidades como muito parecida com a nossa, com 2.000 unidades, marcas com 2.000 unidades. E aqui no Brasil, cara, eu vejo um grande problema que a gente tem, um problema, não gosto de falar em problema, eu falo em obstáculos, né, cara, que é a parte de logística. E quando você vai para um negócio de margem muito pequena, você pode ser impactado ou pela parte de logística, ou você pode ser impactado por barreiras de impostos, né? Que Tributária, tem alguns, né? Tributária, que tem alguns estados super protetores, então que você não consegue entrar com aquele tipo de produto ou alimento ali. Isso daí estrangula a margem, acaba que o negócio não é franqueável. Legal, olha só a pauta que o Thales trouxe para a mesa. Se você quer franquear o seu negócio, o primeiro ponto, né, tem que fazer uma análise de franqueabilidade, né, Thales? Exato. O que é isso? É um estudo que ele vai envolver vários pontos, né? O primeiro ponto que o Thales colocou na mesa aqui, que eu acho que é super importante, é uma planilha financeira, Motti, aquilo que a gente faz todo dia aqui, para entender se o negócio é viável para a franqueadora e para o franqueado. E aí, quando a gente vai avaliar se o negócio é viável para o franqueado, nós estamos falando, é claro, em margem de lucro, mas tem que olhar muito também se tem alguma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Porque tem muito negócio hoje que é muito igual. Uhum. Cara, qual que é a sua vantagem competitiva em relação ao seu concorrente? Depois que você analisa o financeiro, acho que o Thales trouxe aqui os 3 principais pontos. Cara, esse negócio tributariamente a conta fecha, porque no Brasil a gente tem muitos estados, existe guerra fiscal entre os estados para não ter entrada de mercadoria. No outro episódio aqui, foi exatamente sobre isso, como o Brasil consegue se prejudicar criando seus micromonopólios, né? E o franchise sofre muito com isso, né, Sofre Thales? bastante, estamos sofrendo. Isso aí, Léo. E o terceiro ponto é a logística. Eu até vou trazer um quarto ponto, tá, Thales? O terceiro ponto é a logística e o quarto ponto, a questão cultural. Tem negócio que funciona no sul do Brasil, que de repente ele foi desenvolvido para a cultura sulista, que não funciona no Nordeste. E tem negócios que funcionam muito bem na região Norte e Nordeste, que você fala assim, cara, no Sul não funciona. Então tem que ter uma série de análises, né, Thales? Exatamente. Até mesmo fazer acho que o Léo é muito especialista nisso, né, cara? Quando a gente vai fazer também essa análise de franqueabilidade, a gente faz toda essa análise e fala até mesmo para o investidor, o franqueador naquele momento ali, cara, o seu negócio ele pode ser franqueável, mas ele só em uma determinada região. Se você for para outra região, você vai ter que se adaptar tanto à cultura, como essa parte de logística, como essa parte tributária. Então, cara, tem que ser feito um estudo muito detalhado. E eu vejo muita gente franqueando algumas coisas aí, e eu fico um pouco até assustado, Léo. É assustador. Mas tem uma dúvida aqui, porque vocês são os especialistas. O que eu mais vejo, eu acho que todo empreendedor, ele sempre olhou franquia, sempre quis ter uma franquia ou montar uma franquia, isso eu vejo no dia a dia aí, mais 22 anos empreendendo. Mas a maior parte das pessoas que eu vejo que quer montar uma franqueadora é porque ele não ganha dinheiro com a loja dele, com o negócio dele, e aí ele quer montar uma franqueadora achando que isso vai trazer o dinheiro que não tem. Aí ele quer ir para taxas, né? E não de taxa recorrente, ele não quer viver de recorrência. Ele não consegue. Ele ganha dinheiro, como é que ele... É um negócio fadado em sucesso, cara. Com certeza. Cara, sabe qual que é o problema que eu vejo no mercado? Existem formações de muitos modelos de... Eu vou chamar de escola do franchising, vai. Tem uma escola mais antiga que tem algumas crenças, tem algumas escolas ali do meio do caminho do franchise, né? O franchise no Brasil deve ter aí uns 30, 35 anos aproximadamente, né, Thales? E tem as escolas mais modernas. Qual que é o grande problema para mim no mercado de hoje? É que como tem muito conteúdo, Mota, existe muito especialista que nunca operou nada. Então tem o cara que te oferece uma formatação, você quer formatar o Ido Logos, beleza. Só que esse cara aqui que está te fazendo uma proposta, que de repente tem empresas muito sérias, só que as empresas muito sérias, elas têm bons consultores, ela tem um time de alta performance fazendo isso, tem um cara que tem quase 60 anos de franchise, não, brincadeira. Décadas. Mas tem um cara que tem décadas no franchising, e aí ele precisa valorizar essa hora dele. E aí vem um e oferece assim, eu formato o seu projeto por 30 mil reais. Quando você vai olhar,
nem a hora do consultor você consegue pagar com 30 mil. Então, como consequência, você vai ter uma formatação medíocre de uma pessoa que não fala as verdades para o empreendedor e ele fala, não, vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Vai dar pau no meio do caminho. A conta nem fecha, né? A conta não fecha. E são negócios mal formatados, né, Thales? Pessoas mal assessoradas no mercado. Então, tem muitos bons profissionais e existem também muita gente que nunca fez nada que está querendo formatar como franquia. Isso é muito perigoso. É perigoso e acaba prejudicando todo o ecossistema do franchise, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vocês dois foram na NRF, né, desse ano. Qual é a grande diferença do mercado, Thales, de franquia mesmo nos Estados Unidos comparado com o brasileiro? Porque o que eu vejo daqui, não sou desse mercado, é que aqui você tem redes até grandes, mas lá são redes de 5 mil lojas, de 10 mil lojas. E aqui as redes são bem menores, né? Deixa eu até complementar sua pergunta, só colocando um acessório aqui, que como o Thales já morou nos Estados Unidos, acho que essa pergunta ela vem bem completinha, não só de NRF, da história Legal. dele ter morado nos Estados Unidos. Exatamente. Cara, lá a estrutura, né, e o processo de franchise lá é de eles utilizam muito multifranqueados, né? Então você pega a operação, algumas operações lá que tem até uma feira de multifranqueados nos Estados Unidos. É mesmo? Porque é desenvolvido muitas vezes lá em Las Vegas. Então, é muito difícil nos Estados Unidos um investidor querer montar uma operação só. Aquilo que eu acabei de falar, né? O tributário permite lá, né? Aqui não permite muito isso, né? Mas só que a margem lá é muito pequena. Então, o que acontece? Então, o cara, o franqueado, ou esse franqueador, ele opta por ter um multifranqueado porque ele tem muito mais volume, ele consegue implantar, e um cara tem muito mais laço, diferente um pouco aqui no Brasil. O Brasil a gente democratizou, eu venho falando com o Léo, né, algumas resistências, eu falo, pô, o Léo é um cara disruptivo dentro do mercado do franchise, e o que o Léo trouxe para dentro do empreendedorismo brasileiro foi a democratização do empreendedorismo, né? Pegar aquele cara que quer montar o seu primeiro emprego ou seu primeiro negócio, às vezes ele não tem aquela grana toda, então o Léo tem aquela franquia um pouco mais barata, que cabe dentro do bolso dele, obviamente, né, com todos os riscos que a gente tem no negócio, que é negócio. Então quando você vai para os Estados Unidos, cara, o sistema lá já é outro, cara. A competitividade já é muito maior, então você tem que colocar muito dinheiro. Por isso que várias empresas que vão daqui do Brasil para lá, achando que vão se destacar nessa área de franchise lá, acaba quebrando. Você tem inúmeras empresas assim. Vários brasileiros, né, tentaram e não conseguiram. Então, o que eu vejo lá são multifranqueados operando franquias, diferentemente do Brasil. Então, o multifranqueado lá tem 1.000 lojas, Nossa. 500 lojas, né? Ou às vezes o cara vai para um segmento, eu visitei uma operação lá que eu fiquei espantado, que eu saí do sul, lá de Orlando, passei um mês lá, saí do sul de Orlando e fui parar até o estado de Connecticut, lá em cima. Então eu fui visitando cada operação de fast food, porque eu queria trazer alguma novidade para dentro do nosso negócio. Então, Conseguiu? Consegui, cara, consegui. A gente já está implantando a nova identidade visual da B-Burger, ela vem através de alguns conceitos que a gente trouxe lá dos Estados Unidos, de fast food, para a gente se adaptar, obviamente, a gente tem que se adaptar aqui pro Brasil. Tá linda, hein, Thales? Hã? Tá linda, né? Não Nova tá, identidade visual. tá linda a nova identidade visual. Vai impactar muito o mercado, vai ser muito bacana. Então, eu saí visitando essas unidades, cara, eu achei extraordinário. E tem uma operação lá que chama Chicken Fila, que ela não é nem franchise, né, Léo? Acho que é joint venture. Sim, que eu achei extraordinário, que o cara coloca a foto do operador na frente da loja, coloca o telefone e o e-mail dele. Ou seja, gera responsabilidade para aquele franqueado, vamos dizer assim, tá? Qualquer problema que acontecer naquela operação, tá lá a foto, a responsabilidade do operador ali. Que é o modelo meio que do Outback, né? Exatamente. Então, cara, eu achei fenomenal aquilo dali, Léo, e até tô pensando também em trazer alguma coisa desse daqui, para trazer também, jogar a responsabilidade também pro franqueado, que o franqueado, especialmente aqui no Brasil, né, Léo, a gente vem discutindo bastante sobre isso daí, ele tem que ter essa veia empreendedora, ele tem que saber os riscos do negócio. Ele tá comprando a franquia não é máquina de fazer dinheiro. Se não colocar a barriga no balcão e trabalhar, principalmente nessa área de alimentação, cara, que é muito competitiva, quantas hamburguerias que a gente tem no país? Sim. Pô, você vem aqui para São Paulo, olha como que a gente está competindo aqui em São Paulo.
Então, a gente vem falando isso daí há muito tempo, eu venho falando, cara, cada vez mais formar esses franqueados como empreendedores. Que bacana, né? Bom. O cara tem conhecimento. E aí, Thales, queria só voltar um pouquinho de novo para Nova York, né? Que a gente falou sobre os tamanhos das redes, mas a gente estava lá junto, inclusive tomamos um vinho. Como que é o nome daquele mercado lá? Mercado italiano. Little Spanish. Spanish. Little Spanish. É que a gente tinha ido no italiano, depois fomos no... Legal, te devo um vinho, né? Que você pagou lá. Ô, rapaz, eu coloquei, depois você saiu, eu falei, pô, ia voltar, falei, tava esperando o Léo, mas que a gente conhece esses caras. Em dólar? Ô, Léo, achei que só fazia isso aqui, irmão. Falei, não, vou ali no banheiro, Thales, e já volto. Esse Léo vem aprontando comigo, cara. Hoje eu fiz até um vídeo com ele. Pô, ontem tá mandando de Porsche, Maserati, né? Aí, pô, não, vamos fazer uma reunião com o Lucas Luco. Falei, pô, aí veio o Thales Howard, não é nada, né? Pô, o Léo, pô, um carro, qual que é o carro que você tava aí? Aí, Léo, pô, cadê a Porsche? Cadê a Maserati? Porra, só porque sou eu, cara. Brincadeira, Léo. Thales, mas eu ia te perguntar justamente, né? Como você é um cara de vivência americana já, você tem família nos Estados Unidos, o que você viu de diferente nesta NRF que a gente pode aproveitar hoje no mercado brasileiro? Cara, essa NRF, cara, é a segunda vez que eu vou lá para a NRF, eu fui em 2021 e 2022. A gente, cara, é uma escola ali, é um MBA em 3 dias, cara, impressionante. Aquelas palestras enriquecedoras, traz bastante insights. Obviamente, a gente está falando de um mercado um pouco diferente do nosso mercado, né, cara? E o que eu aprendi ali, cara, é execução. Cara, execução, cara, o americano é foda. Tudo que ele planeja, o diferencial do cara é na execução. Segue o plano. Né? Thales, sabe que era isso que eu ia trazer para a mesa? Porque, olha só, Motinha, quando eu frequentei, o Thales foi em muitas palestras, eu passei muito pela feira, né? Sim. E tinha muita coisa ali na feira que falava sobre experiência do cliente. E aí, quando a gente joga isso para dentro da nossa realidade aqui, do franchising, do varejo brasileiro, a grande realidade é que existem hoje muitas tecnologias que pregam pela experiência do cliente e, de repente, você pega uma pessoa lá na ponta despreparada, fazendo atendimento, com pouco treinamento. E eu queria que você falasse um pouco, Thales, sobre treinamento de rede de franquia, o quanto isso é importante, o quanto também é importante um franqueado estar comprometido com o treinamento do seu time. Ô, Léo, cara, eu criei dentro da B-Burger, cara, uma área chamada Sucesso do Franqueado, cara. E eu venho, através daí da minha experiência ao longo do tempo nesse mercado, eu venho identificando alguns gaps nisso, né? Tem o cara que é o consultor de campo, que vai lá só para fiscalizar, tirar foto, denunciar, né, a loja que não tá aderindo, né, os produtos homologados da franqueadora. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero ir para uma guerra junto com o franqueado. Eu quero mostrar para esse franqueado, cara, que eu tenho um cara de sucesso do franqueado, que parte da remuneração dele é variável pelo ganho do franqueado, tá? E tô formando, a gente tá formando, vem formando, você viu aí, eu venho trazendo várias consultoria especializada em negócio de franchise, para que esse consultor de negócio ou o sucesso franqueado, ele vai para dentro de uma operação, vai dar um treinamento, ele seja um consultor de negócio, onde ele vai identificar alguns gaps daquela operação, onde ele vai identificar fluxo de passagem, o que ele pode fazer de parcerias ali do lado, ao redor dele. Então, você dá uma consultoria 360 graus ali para aquele franqueado. Hoje a gente percebe isso, cara. Eu fui franqueado lá atrás, cara. Eu não tinha treinamento nenhum. Eu sou um cara muito de chão de loja, né, cara? Eu fui muito vendedor da loja. As minhas operações, eu fui durante 3 anos, cara, o maior vendedor. Quando eu era franqueado, as minhas lojas sempre disputavam em primeiro e segundo lugar em Maceió, com toda a região do Brasil. Maceió, que é um estado muito pequeno, né? Um shopping lá que chamava Maceió Shopping, que depois foi construído outro, e era o primeiro do Brasil. Por que eu era o primeiro do Brasil? Porque eu sempre estava estudando, sempre estava lá dentro do chão de fábrica. E trouxe isso para dentro da B-Burger. Eu criei uma área chamada Sucesso Franqueado, que o sucesso franqueado ele precisa estar
próximo ao franqueado, formar o franqueado em empreendedorismo, cara. Mostrar para ele quais são os riscos que ele tem do negócio, o que ele precisa estar lá na ponta, o que ele precisa fazer. É um desafio, Léo. A gente tá falando aí de 250 franqueados, cada um com a sua cabeça diferente, para se adaptar a isso. Leva tempo, você sabe, tem um rollout aí, tem uma curva de aprendizado nisso daí. E a gente vem fazendo, cara, ao longo desse tempo e é cada vez mais melhorando isso, Léo. Isso só tem um jeito de antecipar, né? Preparação, se preparando. A gente bate isso muito aqui no Seios, né, Motinho? Total. Se o cara não se capacita, como é que ele vai conseguir gerenciar uma loja ou qualquer coisa, né? Exatamente. Ele tá montando um negócio, né, cara? É aquilo que eu falo, franquia, ele tem que ir para o mercado também, ele não pode só esperar. Você falou um negócio, né? A gente estava comentando hoje sobre isso, né? Não esperar só da franqueadora, né? E vai pro negócio, pô, não tá dando certo, cara, eu não conheço a cultura, eu preciso entender da cultura daquela região. Quem que tá lá na ponta? É meu franqueado. Esse franqueado que conhece a cultura. Muitas das vezes, até mesmo o ponto comercial, a gente coloca a responsabilidade. Apesar da gente ter todo um conhecimento, tem todas as ferramentas, né, que pode nos ajudar a tomar de decisão, ferramentas de geolocalização e tudo. Cara, mas o franqueado lá na ponta, ele conhece aquela cultura. E se eu coloco numa esquina errada, que, uma ferramenta, ela me traz um raio ali, se eu coloco numa esquina errada, cara, eu prejudico todo o negócio dele. Por isso que eu sempre jogo a responsabilidade também da escolha do ponto comercial para junto com o franqueado. Que ele precisa entender que ele é necessário para que o negócio dele voe, né? Dê resultado positivo. Você vê que tem muito segredo, né, Motinho? O franchise tem muito detalhe, né? Vocês falando aqui, eu fico pensando que o brasileiro é muito criativo, né? Diferente do americano, que é muito mais sistemático. Segue o processo, ali. né? Sistemático. É bom e é ruim. Imagino que seja ruim para a franquia, porque se o cara também, agora eu não quero mais essa embalagem, quero botar outra, não pode. Mas também é bom porque ele pode, se ele usar isso de uma forma para atrair novos clientes, criar novos canais de aquisição, isso pode dar bom. Quanto é essa interferência da criatividade desse empreendedor de franquia, que é diferente, né? Pergunta essa pra mim. O Léo é especialista. Pra vocês, sabe por quê, galera? Assim, eu sou amado e odiado no franchise, né? A parte do odiado é porque eu gosto de falar a verdade. O brasileiro, ele compra franquia porque tem um modelo validado e ele não quer seguir o modelo que ele comprou. Ele não é processual igual o americano. O americano, ele lê um contrato, ele fala, regra, o americano segue regra. Isso não é? Exatamente. E o brasileiro, justamente por essa criatividade, que é bom você ser criativo, mas a pessoa compra, quando ela compra o franchise, eu vou trazer para mim a responsabilidade da Ecoville. Cara, eu dormi 2 anos no chão de um galpão, depois eu validei o modelo de venda na rua, depois eu abri franquia, depois eu abri loja, eu operei loja por 3 anos, loja própria e loja licenciada, de 2007 para 2015, depois de 8 anos de negócio eu franqueei. Então quem estava comprando a minha franquia ganhou 8 anos de experiência meu. Sim. E aí eu pegava franqueados que você tinha um processo e chegava lá na franquia dele e falava assim, cara, o cara não tá seguindo. É uma dor também, né, Thales? A gente tá aqui, cara, o podcast dos Donos das Vendas é para falar de vendas, mas é para falar de como fazer a transformação. Exato. Quem comprou uma franquia, um modelo validado... É para dar certo, né? É para dar certo. Vendas é processo. Exatamente. Exato. Venda é né? processo. No final do dia, a venda é a consequência de várias atividades que a gente executa. Se você não executa as atividades, a venda não ocorre. Tem que seguir processo, né? Seguir processo. Até a gente até é flexível, Léo. Acho que o Léo também, o produto dele é um pouco mais específico, né, cara? Que é um produto da Ecoville. E quando a gente fala de alimentação, e principalmente nesse país, cara, cultural, né? Nesse continente que é o Brasil, a gente precisa também entender lá no franqueado, apesar de todos os processos, tudo validado, essa parte cultural. E a gente é flexível para isso. Mas tem que seguir o processo. Como que segue o processo? Vamos pivotar, vamos colocar um produto aqui, vamos ver se isso dá resultado. Eu sou um cara, o Léo sabe, eu sou um cara muito de números. Eu gosto de ver um número na ponta. Não adianta o cara me trazer, cara, que esse produto aqui vai vender pra caramba. Pô, é lindo, é bonito, cara. Fatos e dados, né? Cara, vendeu. Me dá aqui o BI aqui. Eu tenho um BI lá que todo dia eu sento com o meu controle. Cara, que produto que vende mais? O que tá derrubando o ticket médio?
O que está elevando o nosso ticket médio? A gente mudou alguma coisa no nosso cardápio? O que está trazendo diferencial para a gente dentro do negócio? Então, até mesmo para você ser flexível dentro dos processos, você precisa ter regras. E a pivotagem, a gente libera muitas das vezes, eu escuto muito franqueado na ponta. E a gente já está trazendo algumas coisas que o franqueado passa para a gente. Cara, Exato. A cultura dessa região é isso. Pô, você pode liberar? Vamos fazer um teste? Vamos Inteligência da rede, né? Vamos fazer o teste, vamos pivotar. Se dá para a gente adaptar para toda a rede legal, se não dá, a gente adapta só para uma região. Vamos entender como é que vai ser esse número aí e depois sim. Mas isso tudo através de regra. E não, cara, na cabeça dele vai lá mudar. E pô, quantas vezes você já foi na sua operação tem um produto diferente lá, Léo? Até porque o ponto que você trouxe é fundamental, que sempre que se fala em franquia, se fala em padrão. E você imagina o seguinte, se uma unidade, vamos supor que a B-Burger tenha 15 unidades no Rio de Janeiro. Quem come no Rio de Janeiro espera que a outra unidade tenha o mesmo padrão. Então, se naquela região um franqueado muda qualquer coisa, ele está saindo do padrão. Então, por isso que é fundamental participar a franqueadora desse processo para que ela lidere essa série de ideias para que isso seja pivotado. Isso pode ser pivotado em uma unidade, né, Thales? Exatamente. Mas para você escalar para as outras, tem que ser através de um processo com qualificação, com número, com fatos e dados, né? Exatamente, Léo. É isso aí que a gente está trazendo para dentro do nosso negócio, cada vez mais trazendo informações, né, esses treinamentos, né, até o conceito de MVP para dentro do nosso negócio, como que a gente vai pivotar isso, como que a gente vai criar esse produto. E além do mais, Léo, a gente também tem uma parceria muito significativa com os nossos fornecedores, cara. Tem um fornecedor nosso, cara, que ele libera uma cozinha pra gente testar os nossos produtos lá. Legal. Tem até um chefe de cozinha, que é das maiores, esse fornecedor é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Né? Então, abriu ele abre uma oportunidade, a gente fica muito mais próximo dele e até mesmo para lançar produto, ele já tem toda uma técnica ali para a gente não errar. A gente tá falando de Brasil, né? Volto a dizer, né, cara? A gente coloca um produto, se a gente errar no cardápio, cara, impacta todo o resultado do nosso negócio. Ou seja, você aprende com um fornecedor gigante que tem várias pessoas, que tem várias redes conectadas, e o teu franqueado aprende com você. Ele tem benchmark, ele tem benchmark, né? Ele sabe o que vende e o que não vende. Eu fui agora até com o nosso um fornecedor, com um operador logístico, fazendo treinamento da área de alimentação. Não, a gente vai fazer um treinamento da área de alimentação aqui, quero convidar vocês. Então, para a gente ficar conectado e entender quais são o que está no mercado, o que se vende no mercado, né? Então, cara, isso é fenomenal. Thales, eu tenho uma pergunta aqui, porque você tem muita experiência, né? Você usou o termo aqui, cara, nós tivemos uma reunião, um treinamento com um fornecedor gigante. E você já teve a fase de ser franqueado, você já teve a fase de ser multifranqueado, você já teve a fase de formatar negócios, que aí você desenvolve fornecedor, você já teve a fase de operar um negócio pequeno e de operar um negócio gigante hoje. Qual a diferença que se tem na tratativa quando você vai homologar um fornecedor e você é pequeno e você é grande? O que isso muda para uma franqueadora? Cara, volume, né, cara? Quando você tem volume, você tem um poder, né, de negociação muito maior. A gente está um dos principais, né, produtos aí que a gente está negociando agora, até falo o nome aqui, a Ambev. Quando ele olha para os nossos números, eu quando era pequeno lá, tentava fazer alguma parceria com a Ambev, eu não estava conseguindo. Quando ele olhou para os nossos números, viu o potencial que tem minha rede, viu como que a gente está escalando, cara, semana que vem eu já tenho uma reunião com o diretor que trata com o Habib's, trata com o BK. Então, cara, quando você tem volume, você tem um poder maior de negociação, Léo. E é isso, cara. Que é o conceito de franquia, né? Exatamente, Léo. Por isso o conceito de franquia. Por isso que se franquia, para ter escala, quanto mais escala, maior negociação, e você consegue melhorar sua margem lá na ponta pro franqueado. Tem até um termo que eu uso, né? Thales, Martinha, que, cara, franquia nasceu para ser grande, né? Exatamente, Léo. Você sabe, faz né? Sentido. Tem um break-even, né, de operação. Você conhece muito bem sobre isso, né, Léo? Talvez seja até um ponto em a gente tocar aqui, né, Thales? Principalmente para você aí, que tem uma hamburgueria, que tem qualquer tipo de negócio que você está pensando em formatar como franquia.
Muitas vezes você tem um negócio que é um negócio regional de sucesso, uma hamburgueria, 2 hamburguerias, você passa a ter muito sucesso na sua região, você passa a ser lembrado como uma marca regional. A gente tá falando um pouquinho disso na sala, né? Às vezes você é muito forte porque você atingiu um público com nível de atendimento legal, mas quando você vai formatar em franquias, você sai de ser um operador de loja para ser um gestor de uma rede de franquia. E a sua margem de lucro, ela muda completamente, porque outro negócio. É outro business. É outro business. E tem muitos, né, Thales, que eles não estão preparados para migrar de ser um operador de loja para ser um gestor de rede. E hoje, fala um pouquinho sobre quantas ferramentas uma franqueadora tem interna, Universidade EAD, Extranet, né? Quantas ferramentas vocês utilizam hoje? E tem um custo fixo por trás de todo esse time, né, Thales? Para eu complementar aqui, o que eu vejo na ponta lá é que o cara, ele monta a franqueadora e ele pega o dinheiro da loja dele, que dá lucro, e vai jogando na franqueadora. Sendo que ele não entende que os dois negócios são independentes, eles são conectados, mas eles são independentes e tem que dar lucro independente. Exatamente. Depois que o Thales respondeu, eu quero contar uma história minha exatamente. Aqui. Ô, Léo, cara, a gente tem ferramentas, né, cara, para você colocar um negócio em pé, ainda mais um negócio como o nosso, né, cara? Você vê desde ferramentas de geolocalização, extranet, que a gente está até migrando nossa extranet para você ter dentro da extranet ali várias tecnologias ali para ajudar o franqueado, desde a universidade, que a gente está montando agora a Universidade da Beburg. A gente tem uma UTI dentro da nossa tecnologia, chama UTI da Beburg, lojas que não estão performando. Eu coloco um consultor mais sênior ali para fazer aquela loja performar mais. A gente tem ferramentas de gestão, né, cara, que eu tenho hoje um PDV, esse PDV interligado a todo meu back-office, onde eu consigo analisar dados, saber quantos hambúrguer que vende, até mesmo na entrada de nota. E eu até mesmo vou até além, cara, se eu tenho franqueado que ele consegue até lançar a nota dentro do sistema, identificar fluxo de caixa, entre outras coisas ali. No final, se ele quiser até fazer uma contabilidade, ele faz. Então, a gente tem essas ferramentas, tem planilhas que nos ajudam a tomar decisões, BIs que nos ajudam na tomada de decisões. Cara, tem várias ferramentas aí que a gente vem implementando dentro do mercado, cara. Show de bola. Então, olha só, deixa eu mandar um recado para você aí que está querendo montar a sua franqueadora. Dificilmente alguém no mercado de alimentação de franquia com 30 unidades está no ponto de equilíbrio. É uma realidade, né? Exatamente. Tá? Então, se você está pensando em montar uma franquia para ter menos de 30 unidades, não vai. Pense em unidade própria, porque a conta não vai fechar, né? Eu falei isso para um amigo meu, que ele tem um restaurante na beira-mar. Ele não vou querer, né, ele queria um contato contigo e tal. Não, eu quero falar tal, porque eu quero montar umas 10, 20, que aí eu fico bem. Eu falei, irmão, esquece. Fica com a tua. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá. Mole não. Pô, que bate-papo legal, né? Indo para o final aqui, eu queria voltar para o início. Bora. Como que o nosso ouvinte aqui, nossa audiência, que viu que vocês escalaram usando uma personalidade, um influenciador, consegue arrumar? Como que define? Por que o Carlinhos e não a Xuxa? Por que a Fátima Bernardes e não o William Bonner? Quem eu escolho? Onde eu faço? E como que eu faço esse acordo aí pra gente fechar com chave de ouro? Não, eu também quero fechar com uma pergunta aqui. Esse é o segredo, né, cara? Esse é o segredo. O Carlinhos, cara, ele veio, ele é o Ítalo, né, que é o fundador da marca, ele já fazia um trabalho junto com o Carlinhos. O Ítalo, só para você ter uma ideia, que ele levava o sanduíche, fazia lá na frigideira, na casa do Carlinhos. Então, criou um elo de amizade, cara. E o Carlinhos, em um certo momento, cedeu o uso de imagem dele. Quando a gente viu que ia crescer, escalar muito, com não tão surpreendente como e a gente foi para 300, a gente fez uma proposta para o Carlinhos para ser sócio. Então ele veio como media equity dentro do negócio, onde ele tem um papel predominante, né, cara, de apresentar o nosso negócio, tem um engajamento, hoje é um dos maiores influencers aí, que tem, é o maior, né, que tem um engajamento extraordinário. Cara, qualquer ação que ele faz dentro, a gente sabe que reverte lá no PDV, no ponto de venda pra gente. Fizemos uma ação agora com ele, fazendo um link, cara, tem um resultado extraordinário dentro do delivery. Então, cara, hoje ele faz parte do negócio mesmo, cara, tá dentro do negócio, e pra gente é um custo de aquisição um pouco menor, né, já que ele é sócio.
eu não preciso pagar ele desse sentido, ele é remunerado através de dividendos da empresa, se houver. E o resultado, cara, acho que foi cara, casou com a Beburger, com um produto que é extraordinário. Acho que você comeu aqui, né? Você comeu aqui, né? Hein? Comeu uma batatinha, o Léo almoçou hoje. O produto que é extraordinário pelo chefe Ítalo, que é o fundador da marca, o cara é excepcional, ele sabe fazer o produto. E, cara, junto com um cara que tem um engajamento desse, cara, é só sucesso para a Beburger. Agora é só pavimentar, né? Estabilizar a rede, fazer um trabalho como que a gente vem trabalhando aí de sanear, organizar e colocar todo mundo operando aí de forma contínua, dando resultado para todos os franqueados. Então é uma estratégia que você recomenda? Recomendo, cara. Recomendo e a gente leva para os outros negócios nossos, né, Léo? Exato. Uma última perguntinha, Vai. porque a gente brincou, aqui 60 anos de franchising. Thales, quantos aninhos de franchising? Cara, a gente tá falando aí desde consultoria, Léo? Desde consultoria. Uns 15, 17 anos, cara. Eu já passei aí por todos os segmentos, terceiro setor, já fui de indústria, 2 vezes de indústria. Em 1996 eu montei a primeira gráfica expressa do Brasil, que era um computadorzinho, cara, com Windows 1995, fazia cartões de visita dentro de um shopping, foi sucesso. Depois eu fui para a indústria, trabalhei dentro da CSN, trabalhei no sistema Firjan, trabalhei dentro da FAET, fui diretor de tecnologia dentro da FAET. Aí montei uma consultoria para atender o varejo do Rio de Janeiro e desse varejo do Rio de Janeiro eu comecei a entender um pouco do franchise. Então eu andei quase todas as marcas do varejo ali do Rio de Janeiro, que são marcas boas e hoje que tem marcas de sucesso. E quando eu fui para Maceió, pro Nordeste, que eu migrei pro Nordeste, eu fui para montar a minha franquia, que o Nordeste estava crescendo muito. Cheguei a ter 7 operações, fui multifranqueado com várias outras marcas de sucesso. Saí em 1917, pô, vai falar que eu sou... eu falei, 60 anos no mínimo. Em 2017 resolvi, falei, eu quero dar um passo para trás, voltei para o mercado franchise de novo como expansão, trabalhei como gerente de expansão de uma grande rede, plantamos mais de 400 unidades em mais de 10 países, cara, que foi um sucesso, continua um sucesso a rede, e saí, fiz um trabalho de formatação. Aí que veio a Beburger, que eu formatei a Beburger lá atrás e hoje eu sou sócio da Beburger junto com o Ítalo, junto com esses caras fera aí. Maravilha. Excelente. Cara, eu fiz questão do Thales falar um pouquinho sobre a história dele, porque esse cara é uma grande referência do franchising brasileiro. E para quem não te conhecia, tenho certeza absoluta que olhando seu currículo hoje, vendo você operar uma rede do tamanho da Beburger, entende o tamanho da responsabilidade, mas acima de tudo, quem está fazendo isso tudo, né? Ver currículo e ver o resultado, né? Exato. Que fala mais do que qualquer coisa. É um desafio enorme, tá? Um dos maiores desafios, mas eu sou movido a desafio. Eu tava falando com o Léo, é um desafio enorme, mas a gente vai fazer esse negócio dar certo, né, Léo? Pra cima. Já tá dando, né, Léo? Tá dando. Tá dando, né, cara? Tá dando. E você que quer conhecer outras histórias de sucesso, quer estar com a gente na imersão que a gente faz todo mês aqui em São Paulo, se inscreve aqui embaixo no Sales Club, com no final.com.br, salesclub.com.br, para você poder fazer uma aplicação e a gente ver se esse evento, se a nossa imersão vai conseguir te ajudar. Se é um empreendedor que tem mais de 2 milhões de faturamento no ano, certamente é para você. Foi show, hein? Show. Nossa. Show, meu amigo. Com esses feras aqui não tem como. É isso aí, galera. Agora vamos comer, né? Vambora. Bora. E agora pro time aqui, vocês não vão deixar eu mostrar minha tatuagem. Obrigado, pessoal.